O livro Além da Fé, A Vida de Irmã Dulce, foi escrito pelo jornalista e escritor Valber Carvalho. Ele lançou a biografia de Santa Dulce dos Pobres, intitulada Além da Fé. Essa biografia tem 624 páginas e traz histórias e relatos inéditos de Santa Dulce dos Pobres. É resultado de mais de 500 entrevistas e do estudo de 13 mil documentos. E o Valber Carvalho vai contar mais para a gente sobre essa linda biografia. Seja bem-vindo, Valber. Uma alegria poder falar com você. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse, dissesse onde você está, para que todo o Brasil possa também lhe conhecer. Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês, com esse público seleto e enorme da TV Pai Eterno e do programa de vocês, Padre Wellington e Caísa. Eu estou falando de Salvador, da terra de Irmã Dulce. Eu sou jornalista, me formei em 1984, já passei um período que eu morei fora, morei em São Paulo, mas o meu ponto de trabalho sempre foi, a maior parte da minha vida profissional, aqui em Salvador. E eu tive a oportunidade, na década de 80, de conhecer a Irmã Dulce pessoalmente, entrevistei ela algumas vezes, e sempre me chamou muito a atenção esse amor dela pelos seus semelhantes. Tá certo. Eu gostaria de começar perguntando, então, por que você tomou a decisão de escrever sobre Irmã Dulce? Veja, como eu dizia, desde a década de 80, quando eu a entrevistei algumas vezes, eu tinha uma câmera profissional, que era muito difícil alguém ter uma câmera profissional, e um belo dia eu acabei uma entrevista pela TV, a TV educativa, e eu pedi para tirar uma foto dela, O tanto que ela já me despertava um sentimento diferenciado. Eu falei, irmã, eu posso tirar uma foto sua? Eu, muito tímido, tirar ela dos afazeres, daquela lide, daquela lida com tanta gente pobre. Eu posso fazer uma foto sua, irmã? E ela se impertigou, assim como um soldadinho, e fez, pode. E eu fiquei com vergonha de tirá-la dali. Nós estávamos num corredor escuro. Eu fiz a foto assim mesmo. Tenho essa foto comigo. Ela vai entrar no livro 2. Esse é o livro 1, que cobre a primeira metade da vida dela. E em 2011 eu cheguei a filmar a beatificação, pensando em fazer um documentário. E em 2013, finalmente, eu tomei a decisão. Tem uma irmã também que me chamou a atenção na década de 60, eu nasci em 60, então eu era menino, e ela disse que ela é mais velha que eu, viu muitas coisas excepcionais de Irmã Dulce na década de 60, e ela me chamou a atenção sobre isso. E eu fui para uma entrevista com Oswaldo Gouveia, era um museólogo na época das obras sociais de Irmã Dulce, lá do Memorial, e eu saí dessa entrevista gravada por 2 horas, gravada em áudio. Eu já saí dali convencido, e ele me levou até Maria Rita, a superintendente das obras, que é a sobrinha de Irmã Dulce, já dizendo, ele acabou de fazer a escolha dele, o personagem da biografia que ele quer escolher será a Irmã Dulce. Isso foi no dia 12 de julho de 2013. Ô Valber, confesso a você que você já me tirou uma dúvida, que quando nós estávamos lendo sobre o seu trabalho, eu pensei, eu vou perguntar para ele se ele já conviveu, teve contato com a Irmã Dulce em vida. Então já me tirou uma dúvida. Mas agora, Valber, eu gostaria que você falasse para a gente sobre... O Padre Wellington já começou falando um pouquinho da preparação, de 500 entrevistas, de também documentos que você teve contato para escrever o livro. Conta um pouquinho para a gente como foi essa preparação, como foi a busca de tantas informações para chegar ao trabalho final. Veja, Caísa, esse é o livro. Tá? Além da fé, deixa eu separar um pouquinho. Além da fé, acho que eu tenho que subir, Isso. Além da fé, a vida de Irmã Dulce. É imprescindível para a gente falar de Irmã Dulce, primeiramente a gente falar em Jesus, Não é possível falar em Irmã Dulce sem falar em Jesus. E Irmã Dulce é uma seguidora fiel, em alguns momentos até radical, do Evangelho de Jesus. Então, em alguns momentos, ela chega a romper as leis dos homens, invade casas para colocar pessoas que estão à míngua sob o céu, morrendo nas ruas,
e alguém dizia: mas como a senhora pode fazer isso? Isso é contra a lei. Ela dizia: meu filho, pode arrombar por minha conta, eu sei o que eu estou fazendo. E ela estava seguindo as ordens de Jesus. Então, algumas pessoas que conviveram com ela disseram que conviver com ela era ter a noção exata de que estavam ali tendo uma relação direta com o Evangelho, né? E muitas pessoas, até incrédulas, o ex-diretor médico dela conviveu 40 anos com ela, disse: era tal a força do seu exemplo que aos poucos até os mais incrédulos foram se acostumando com a presença de Deus. Então, esse trabalho de encontrar a irmã Dulce, não a irmã Dulce mitificada, tão venerada por muita gente, mas eu fui atrás da história real dela. Então esse primeiro livro, como eu disse, ele cobre a metade inicial da vida dela. Então a gente começa desde o século XIX, final do século XIX, mostrando que os pais dela, os avós dela, aliás, tanto o avô materno quanto o avô paterno, eles já faziam caridade, né? Eles já eram seres muito caridosos e isso influi na formação dela. E depois o próprio pai dela, que também é um ser muito caridoso, muito devotado aos pobres. Então a gente foi atrás de situar a irmã Dulce no espaço e no tempo. Para isso nós contamos um pouco da história da primeira metade do século XX, da Bahia, no Brasil, a guerra, para que nós possamos entender o tamanho da alma dela e também de quão revolucionária ela foi como mulher. Ela tomou decisões que eram inimagináveis para uma mulher na década de 30 e 40, é quando ela começa. E ela demonstra realmente não só o carisma, não só uma conexão direta com Deus, mas também a fé, lógico, mas também uma coragem extrema. E tudo que ela fazia, ela dizia: eu estou fazendo isso, porque eu sei o que eu estou fazendo, porque é a vontade do meu Pai. Agora, Valber, eu queria te perguntar... Sim. Eu queria te perguntar, porque muita gente guarda de irmã Dulce, e principalmente quem não a conheceu, como grande parte, principalmente da população mais jovem do nosso país, e muita gente que não pôde ir a Salvador, não teve acesso a ela nas obras sociais, no círculo operário e nessas realidades, nós estivemos, a TV Pai Eterno esteve cobrindo a festa de Ação de Graças do momento da canonização em Salvador. E eu estive em Alagados. Confesso para você que eu já cheguei em uma realidade não mais de favela, né? Alagados hoje é bem diferente de Alagados que irmã Dulce conheceu. Eu queria te perguntar qual foi o momento da vida, desse primeiro momento do livro, da vida de irmã Dulce, que mais te assustou, ou que mais te impactou? Porque para mim foi justamente o contato de uma religiosa de hábito em Alagados com as palafitas, né? Que são aquelas casas que vão se construindo, né? No mangue, na beira do rio, né? Junto às águas ali. E isso me impactou muito, essa história. Mas eu queria que você pudesse me dizer qual foi a sua impressão, qual foi o momento da vida de irmã Dulce que mais lhe surpreendeu. Adroelito, veja, algumas pessoas acham que Alagados surgiu junto com a irmã Dulce. Alagados é uma invasão surgida e depois multiplicada Sim. a níveis exponenciais. É uma invasão da segunda metade dos anos 40, mais ou menos 1947, 48, tá certo? O trabalho de irmã Dulce começa nas ruas da Bahia em 1935, quando há um excepcional dilúvio e a cidade toda sofre, é uma das maiores tragédias da cidade, quando ela começa a atuar. Para mim, assim, o Alagados, lógico, que o senhor viu, é um Alagados já completamente urbanizado, já não há mais água da Baía de Todos os Santos, né? Sim. E é importante dizer que essa invasão ela só aconteceu pela falta de moradia. A cidade de Salvador, na época,
era uma das cidades com menor quantidade de casas populares à disposição, e também porque tinha muito marisco. Naquelas águas que depois foram ficando imundas, tinha muita oferta de proteína, então por isso os pobres se estabeleceram ali, porque eles tinham que comer a cada maré vazia, vamos chamar assim. Mas a parte que mais me toca de Irmã Dulce, eu acho que é algo que o livro aqui pode trazer para as pessoas, é um momento radical quando um jornaleiro pega no braço dela e diz: irmã, eu não me deixe morrer na rua. Então, a partir daquele momento, ela vinha seguindo as ordens até do Vaticano, que era a ação católica, uma ação mundial de congregação, tanto de religiosos quanto de leigos, e que havia um sentimento mundial da necessidade de evangelizar os operários. Então, ela vinha fazendo esse trabalho já desde 1935, e em 1940, por exemplo, 41, é quando ela toma essa decisão radical de arrombar uma casa. Ela pede para um transeunte: arrombe a casa. Então, naquele momento ali, ela deixava de seguir as ordens da igreja e passou a seguir diretamente as ordens de Jesus. Ela não tinha mais a quem dever satisfações, vamos chamar assim. Então, eu até escrevi, se vocês me permitem, eu claro, li aqui um trechinho. Agora seria diferente. Após invadir, por orientação divina, as casas da Ilha dos Ratos, que era um trechinho de uma rua lá na Ribeira, Irmã Dulce chegou à conclusão que o seu apostolado deveria descer um degrau na hierarquia social. Cuidar daquele bando de desesperançados que a escassez provocada pela guerra faria crescer exponencialmente, seria dali por diante a grande missão de sua vida finalmente revelada. Abre aspas: interiormente eu sabia que era aquilo que Deus queria que eu fizesse, realizar um apostolado em contato direto com o povo, confessou anos depois. Assim como havia ensaiado na adolescência, decidiu atuar como um anjo da consolação, entregando-se por inteiro a zelar por mendigos, doentes e aleijados. Passaria a procurar nas sarjetas, infatigavelmente, os seres esquecidos pela misericórdia humana para lhes oferecer a mão tépida da caridade. Sua interpretação da cristandade era muito clara. O amor verdadeiro, ensinado por Jesus, ama prioritariamente aqueles que ninguém quer amar. Muito importante, muito né? Eu confesso que o livro, ele vai deixando esse gosto da gente poder se aprofundar mais na história de Irmã Dulce, e eu acho que aí você começa a explicar o propósito do título do livro. E aí eu queria que você dissesse para nós a inspiração desse nome para o livro, né? Além da fé. Essa perspectiva é quase para a gente tocar uma Irmã Dulce que já não está mais no nosso meio. Mas continua fazendo milagres aqui entre nós, né? Sim, sim. Vídeo recente milagre. Esse título, Além da Fé, é um título que foi inspirado, foi trazido por minha irmã mais velha, essa mesma, que falou que eu deveria prestar atenção nesse período que Irmã Dulce, que eu ainda era criança e eu não conhecia o trabalho dela. Veio dela esse título e imediatamente eu aceitei, achei maravilhoso, até porque a gente tem aqui na última frase, na última página do livro, as palavras do apóstolo Paulo, né? Na carta aos Coríntios. Coincidentemente, a carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, e a vida de Irmã Dulce é toda ela dividida em ciclos de 13 anos. Então ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Então, além da fé, Padre Wellington, sim, mais do que eu, o senhor sabe disso, está o amor. Verdade. Muito bom, então, de fato, está bem profundamente ligado a esse testemunho de São Paulo que nos exorta a viver para além da experiência da fé, a experiência do amor, que é a partilha do encontro, né? Ô, Padre Wellington, sim, Caísa, enquanto você estava falando e perguntando para o Valber o que mais o impressionou,
Eu me lembro de algo que eu li sobre ele, que foi questionado, e ele pode confirmar isso ou não. Ele foi questionado se... Será que seria interessante mesmo, Valber, você escrever um livro falando do início da vida de Irmã Dulce? Aí a resposta dele foi: se você acha que Irmã Dulce era dinâmica aos 60 anos, certo? Imagina aos 20 anos. Nossa. Então, assim, tá aí a resposta dele, com certeza... Um livro que vai nos encher de fé, e conhecer a vida de Irmã Dulce é sempre uma riqueza para a gente. Mas, Valber, quando você dizia para o Padre Wellington, agora mesmo respondendo a última pergunta dele, você falava que a vida de Irmã Dulce é dividida em ciclos de 13. Explica para a gente o que quer dizer isso, dividir a vida dela ser dividida em ciclos de 13. Olha, é muito interessante o que eu vou dizer agora para vocês. Esse livro aqui, ele tem 624 páginas. Ele foi construído justamente nesse período que as pessoas estão lendo pouco, em capítulos de 6 páginas em média cada um, Carissa. Justamente para que seja um livro fácil de leitura. E aí tem cerca de 100 capítulos, 600 páginas, né, 624, e ele foi dividido em 4 grandes ciclos de vida. Então, o ciclo 0, primórdios, a gente conta desde a metade do século XIX, quando Dom Pedro II fez um decreto proibindo a entrada de noviços no Brasil, e isso quase faz extinguir a igreja no Brasil, até o ano de 1913. Em 1914, Irmã Dulce nasce, começamos aí o ciclo 1, a infância, de 14 a 26, 13 anos. O ciclo 2, a vocação, começa em 1927, quando ela, aos 13 anos, tem uma epifania, e aí ela vê pobres juntos num casarão, cortiço, a mãe dela, a tia dela leva ela para ver, e isso muda a vida dela, ela diz que nunca mais ela foi a mesma, vai de 1927 a 39. E o ciclo 3, que termina o livro, é o maior, vai de 1940 a 52, eu chamei de A Ação, que é quando ela invade essas casas e começa esse apostolado único, singular, que tornou ela não só uma referência entre as missionárias católicas, mas aí vai muito mais adiante. Ela se tornou também uma pessoa muito festejada, admirada e reconhecida por pessoas de outras religiões, religiosos de várias religiões diferentes, líderes de religiões diferentes, eles começam a entender o tamanho da obra de Irmã Dulce. Aí quando você fala em 13 anos, então, ela nasceu no dia 26 de maio, eu dividi a vida dela em ciclos de 13. E não foi eu que dividi, foram os fatos. Ela nasceu em 26 de maio, que é o dobro de 13. Era extremamente devota de Santo Antônio, 13 de junho. Vestiu o hábito de freira em 13 de agosto de 33, pela primeira vez. 13 de outubro ela foi santificada, e é o dia também que ela, um dia depois, de 1931, quando foi inaugurado o Cristo Redentor, é o dia que ela decide entrar para a congregação. 13 de dezembro foi batizada. 13 de janeiro, hoje, é o dia da crisma, ela foi crismada. E no dia 13 de março ela morreu. E 13 de maio é o dia da aparição, da última aparição, da série de aparições de Nossa Senhora em Fátima. E o número 13, nada a ver com política, 13 são os 12 discípulos de Jesus e mais o mestre, dá 13. E nós estamos há 13 anos da grande data do cristianismo, que serão os 2000 anos do legado de Jesus em 2033. Olha só, e eu queria aproveitar esse momento que você está observando, olhando para esses dados, principalmente das relações de Irmã Dulce. Eu queria que você pudesse nos dizer um pouco mais como era para você que examinou mais de 13 mil documentos e teve 500 entrevistas. Como era a relação de Irmã Dulce com essas realidades de outras religiões? Porque nós sabemos, amanhã seria um momento importante na Bahia, em Salvador, a gente sabe por conta da pandemia não deverá acontecer, que era a lavagem do Bonfim, mas um dos primeiros lugares para onde Irmã Dulce levou os pobres foram justamente ali para as arcadas, né, do Bonfim. Me corrija se eu estiver errado. Eu sei que ela passou por ali, pelas arcadas, né, da subida da colina. Como é que ela se relacionou
com os personagens de outras religiões da cidade de Salvador? Padre Wellington, eu preciso clarear rapidinho. A Igreja do Bonfim, onde ela invade, na verdade não é igreja, mas há uma ladeira que as pessoas não sabem que ali é um viaduto. Ela tem vãos embaixo daquela ladeira, porque foi uma construção de concreto. E ela, em determinado momento, ela não tinha para onde levar os pobres. Ela tinha um grupo de pobres doentes e aleijados, e ela, num ato que eu chamo de um ato político, ela mostra para a sociedade os pobres da cidade, que os governantes não estão resolvendo o problema deles, e coloca no local que era um dos cartões postais da Bahia, a colina que é chamada de a Mansão da Misericórdia. Então, ela vai lá até lá e coloca esses pobres lá, e isso desagrada algumas pessoas, né? Mas ela se mantém firme, e ela fica lá durante um bom tempo. Em relação às relações com outras religiões, ela tinha a seguinte leitura: bastava comungar da mesma causa de amar e servir aos semelhantes, e ela estenderia a sua mão e a sua amizade, assim como Jesus ensinou aos seus apóstolos no Evangelho de Marcos. Abre aspas, mestre, vimos um ali que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lo proibimos porque não nos segue. Jesus, porém, disse, não lo proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Ela tinha, de uma maneira muito singular e muito profunda, primeiro, a sensação de que somos todos irmãos. Segundo, cada um com a sua interpretação de Jesus e do poder crístico e de Deus, mas se todos comungassem na mesma causa de amar e servir, ela os respeitaria, estenderia sua mão e não via diferença, ela não fazia distinção entre as pessoas, seja por causa de classe social, credo, cor. Inclusive, há situações, padre, muito interessantes de pessoas que faziam parte do candomblé do Gantuá, da menininha do Gantuá, e ligavam para lá, por exemplo, a mãe menininha ligava, dizia, alguém dizia, irmã Dulce, mãe menininha está no telefone, ela chegava no telefone e dizia, quantas são, minha filha? Eu não sabia que eram pessoas para virem para o hospital serem atendidas. São quantas, minha filha? Ah, são 4. E você tem transporte próprio ou você quer que eu mande buscar? Ah, temos transporte próprio. Elas chegavam, era uma prática lá de dentro, se tiravam os colares, colocavam os colares de devoção, colocavam dentro de um armário, as pessoas eram tratadas, quando ficavam boas, recebiam de novo seus colares, iam embora, com todo o respeito pelo credo do outro, mas tendo em mente que Deus havia designado ela para uma missão de amar o seu próximo, amar o seu semelhante e não distinguir quem quer que fosse, e por isso ela se fez luz, venerada primeiro pelo povo de Salvador e finalmente reconhecida pelo Vaticano como uma alma santa enviada por Jesus e por Maria. Inclusive, eu preciso dizer que ela dizia que Maria era a terceira mão que ela tinha. Então, ela tinha Jesus, Maria e Santo Antônio, que era uma espécie de um procurador dela no céu, a quem ela pedia as coisas cotidianas, resolução das obras que não andavam, dos tijolos que não existiam, e também, principalmente, eu preciso dizer para vocês, os milhares de milagres cotidianos da vida dela. E ela dizia de tarde, às 4 horas da tarde, parecia até que ela queria fazer uma pedagogia, um didatismo com as suas voluntárias. Minhas filhas, eu não tenho nada para dar para os meus pobres hoje de noite. Mas, irmãs, são 4h30 da tarde, o que é que vai acontecer? Fiquem tranquilas que Santo Antônio vai resolver. Passados alguns minutos, chegava um cesto de pães, chegava comida. Tem um fato até muito interessante, que uma vez ela não tinha comida para o café da manhã de dezenas de pacientes. Dezenas de pacientes. E aí ela foi fazer uma oração para Santo Antônio, daqui a pouco chamam ela ao telefone e diz, olha, tem uma senhora querendo falar com a senhora. Eu estou rezando, minha filha.
ela decidiu ir lá, quando a moça disse, olha, minha filha ia casar agora na igreja de Santo Antônio da Barra, o casamento foi desfeito, está indo aí um caminhãozinho, um baú fechado com todo o banquete, vai todo para a senhora. E ela disse, olha para as meninas e disse, eu não disse, minha filha, Santo Antônio ia resolver? Todas as vezes que fala de coisas que Santa Dulce viveu e fez, nossa, eu me arrepio, eu fico emocionada. É tão bom, não é, Padre Wellington, saber de histórias assim no mundo de hoje, que nós estamos aí muitas vezes tomando a atitude, a decisão de nos deixar conduzir pelo preconceito, pelo desamor. Ter Irmã Dulce como exemplo nos faz seres humanos melhores, não é, Padre? E a gente nota que o Valber, ele traz assim uma simpatia e uma empatia de proximidade de alguém que não só escreveu, mas conheceu. Isso. E como é que a gente vai saber da segunda parte dessa obra? Porque o primeiro volume que você está nos apresentando, né, do Além da Fé, a vida de Irmã Dulce, vai até... vai até que data? 1900, vai até o final de 1952, quando ela tem 39 anos. Na verdade, ela vai viver ao todo 77 anos, 10 meses e 13 dias, faltando poucas semanas para completar o 6º ciclo de 13 anos, que seria no dia 26 de maio de 1992. Ela morre 2 meses e alguns dias antes. Certo. Mas esse segundo livro, se Deus quiser, no Natal do ano que vem, nesse momento, Padre Wellington e Caísa, nós estamos, muito mais do que vender um livro, nós estamos com uma mensagem para as pessoas. É necessário que as pessoas leiam essa mensagem, não está em nenhuma livraria, está, por enquanto, apenas no site alemdafé.com.br. Quem quiser adquirir o livro, pode ir no site, está ligado ao Mercado Livre, não tem problema com dados bancários, alemdafé.com.br, onde você pode encontrar esse livro, que tem 184 ilustrações, algumas que nunca foram vistas. A gente conseguiu, com a congregação nos Estados Unidos, por exemplo, a foto do famoso galinheiro, que se transformou nesse hospital com 3.500.000 atendimentos por ano. É uma coisa espetacular. É o maior hospital totalmente SUS do Brasil. Essa é a obra que ela nos deixou de legado. E é muito interessante dizer para vocês o seguinte: essa pessoa que cuidava do problema dos outros 19, 20 horas por dia, era extremamente alegre, extremamente leve, e ela tinha consigo a sensação de que ela estava apenas praticando a missão dela, e ela dizia que ela tinha pressa, porque ela tinha uma missão para amar o seu semelhante, e por isso ela é tão especial. Tá certo, a gente agradece ao Valber Carvalho, jornalista, escritor da obra, então, Além da Fé. Lembrando que você que deseja adquirir esta obra, esse primeiro volume, você só vai encontrar aí no site Além da Fé. Eu gostaria de pedir para como é que é? alemdafé.com.br. Você vai adquirir o livro por esse site. Eu quero agradecer, né, Caísa, a oportunidade de a gente conversar com o Valber, né? Nosso agradecimento especial e obrigada aí por ter dito o seu sim, essa inspiração de Deus, porque a Irmã Dulce... É uma missão, viu? É uma missão, a Irmã Dulce precisa ser conhecida cada vez mais. Tudo que ela fez e que ela foi e continua sendo para todos nós. Muito obrigada. Eu quero agradecer o espaço generoso que vocês me deram para eu falar com todo esse imenso público da TV Pai Eterno e dizer o seguinte: ela foi uma santa das ruas. Irmã Dulce, ela praticou o Evangelho. Ela fez os 2 primeiros mandamentos: amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo, muito mais até do que a si mesmo. Abriu mão de sua saúde para cuidar dos outros. E nós estamos à disposição, quando vocês quiserem, para falar mais sobre Irmã Dulce, e depois vocês me mandam os seus endereços para que eu envie um exemplar para o Padre Wellington e para a Caísa. Muito obrigada. Vai ser uma alegria. Nós vamos prometer que assim que a gente terminar de ler, nós vamos chamar você para bater um papo depois para dizer, a gente tirar dúvidas. Isso e depois mesmo. A gente vai voltar a falar quando você lançar o segundo volume, tá certo? Muito obrigado, viu, Valber? Até mais. Muito obrigado.